Os filmes dos X-Men da Fox foram muito importantes para o gênero de heróis e sem dúvidas marcaram uma geração. Por mais que a qualidade desses filmes não seja muito consistente, alguns deles são muito bons, outros são mais ou menos, e tem alguns que. Assistir Deadpool 3 me deixou com vontade de revisitar esses filmes, e eu comecei assistindo a trilogia do Wolverine que eu não vi há muitos anos. Na verdade, acho que eu nunca tinha chegado a assistir o primeiro filme dele inteiro, só vi uns pedaços quando passava na Globo. E bom, ele é um filme que existe, né? Pelo menos a primeira metade dele não é tão ruim e deu pra rir bastante com a edição mega picotada de algumas cenas. Wolverine Imortal já foi um filme bem melhor, na minha opinião. A premissa do Wolverine no Japão enfrentando samurais e integrantes da Yakuza é muito boa, mas eu acho que ela poderia ter sido mais bem aproveitada. É um bom filme, mas acabou ficando meio esquecido com o passar dos anos. Depois disso, a Fox encomendou um terceiro filme do herói, que seria novamente dirigido por James Mangold do Imortal, e Hugh Jackman postou em seu Instagram que essa seria sua última vez interpretando o Wolverine depois de mais de 15 anos. Confia. Bom, como a gente sabe, isso acabou não procedendo e a real é que ele deve continuar fazendo isso até os 90. Mas na época essa notícia foi bem impactante. Patrick Stewart também estava confirmado para viver o Professor Xavier uma última vez. Só que não. No fim de 2016, o título do filme foi revelado junto com um pôster bem dramático. Ele se chamaria apenas Logan, seria para maiores de 18 anos e traria inspirações da HQ O Velho Logan. Não demorou muito para que o primeiro trailer fosse lançado e, cara, esse trailer é perfeito. Literalmente perfeito. Ao fundo nós tínhamos a música Hurt, do lendário Johnny Cash. O Hugh Jackman estava completamente diferente, trazendo um Wolverine mais velho e acabado em um futuro onde não existiam mais mutantes. E ficou bem claro que essa seria uma história bem pessoal, com uma escala bem mais contida, sendo mais focado no desenvolvimento de seus personagens ao invés de grandes sequências de ação, lutas de computação gráfica com o destino do universo em jogo e tudo mais. Um tempo depois teve o segundo trailer, que é tão bom quanto o primeiro, e em março de 2017, Logan foi finalmente lançado. Bom, as expectativas pro filme eram bem altas e todas elas foram superadas. O filme encantou a todos com uma história madura, atuações incríveis, ação brutal e realista e uma jornada emocionante de redenção que trouxe um desfecho mais do que digno pro Wolverine do Hugh Jackman. Logan não é só o melhor filme dos X-Men, não é só um dos melhores filmes da Marvel, ele é um dos melhores filmes baseados em quadrinhos da história, estando no mesmo nível de obras como Homem-Aranha 2 e Cavaleiro das Trevas. Assim como eu fiz com o filme do Batman, hoje eu vou fazer um resumo / análise de Logan pra gente entender o que faz ele ser tão bom e especial. Então pode ir lá no seu micro-ondas, fazer uma pipoquinha e separar um lencinho porque talvez você acabe precisando. Esse é o tipo de filme que faz até marmanjo chorar. Sem mais delongas, bora lá. Logan começa com o protagonista acordando em seu carro e percebendo que tem alguém mexendo nele. Ele então sai, com uma certa dificuldade para andar, e se depara com um bando de marginais tentando roubar os pneus da limusine. Ele tenta falar com eles, dizendo que o carro é alugado, que não vale a pena e... sem conversa. Olha, eu não sei vocês, mas se eu desse um tiro de escopeta a queima-roupa num cara e ele levantasse alguns segundos depois, eu iria apenas pedir desculpas e me retirar imediatamente. Mas não, esses bandidos aí são os valentões, né? O Logan mostra as garras, mas elas não saem direito e começa a porradaria. O protagonista apanha bastante, até que ele perde a paciência e tem um ataque de fúria. E é nesse momento, depois de tantos anos, que nós podemos finalmente apreciar uma luta do Wolverine para maiores de 18 anos. Ele mata os bandidos na maior brutalidade, tem desmembramento, sangue pra todo lado, você é louco. A gente tava precisando muito disso. Mas falando sério agora, essa é uma das aberturas mais tristes do gênero e já dita o tom do filme. O Wolverine tá velho, acabado, seus poderes não funcionam mais como deveriam, ele tá levando tiros por um carro e passando perrengue com uns ladrãozinhos de merda. Logan se passa em 2029, em uma realidade onde os mutantes não existem mais. James Howlett, o homem que já foi conhecido como Wolverine, agora passa seus dias trabalhando como Uber, bebendo aos montes, com seu fator de cura enfraquecendo e a sua saúde se deteriorando mais a cada dia. Vale destacar que o tema principal do filme que toca nessa abertura é espetacular e reflete bem o tom melancólico da história. Foi bem legal escutá-lo de novo em Deadpool e Wolverine, fanservice bem feito. Continuando, certo dia Logan aceita uma corrida que o leva até um cemitério, e lá ele é abordado por uma mulher que o reconhece e implora por sua ajuda. Ele fica bem irritado, ignora a mulher e segue sua vida. Um tempo depois, um homem chamado Donald Pierce entra em sua limusine. Ele também sabe da identidade do protagonista, diz que está procurando por uma mulher mexicana chamada Gabriela e questiona se ela já foi atrás dele. Logan nega e Donald diz para ele entrar em contato se souber de alguma coisa. Também descobrimos que ele trabalha para uma empresa chamada Transigen, o que deixa o Logan ainda mais pistola por algum motivo. Nas cenas seguintes, nós vemos que o Wolverine está morando em uma fábrica abandonada no deserto, junto com o mutante Caliban, que o ajuda a cuidar do professor Charles Xavier, que tá bem velhinho e sofrendo com demência. E cara,
Ver ele desse jeito é de partir o coração. Logan trabalha como Uber para comprar os remédios para o professor e o grande plano dele é comprar uma lancha para que os dois possam viver em paz no meio do mar pelo resto de suas vidas. Charles fica o tempo todo dentro de um tanque e frequentemente perde o controle de seus poderes, provocando um tipo de onda telepática que deixa todos ao redor paralisados. Nós vemos isso acontecer pela primeira vez quando Logan tenta medicá-lo. Nesse momento ele está completamente fora de si e nem reconhece o protagonista a princípio. A relação entre os dois é um dos pontos mais altos do filme. Logan ama o Charles e cuida dele como forma de retribuir pelo menos um pouco tudo que o professor já fez por ele no passado. Esse é praticamente o seu único propósito na vida, já que todos os outros X-Men estão mortos. Após o ocorrido, Logan e Caliban discutem, já que o plano de comprar uma lancha e viver no meio do mar não contempla, pois ele não pode ser exposto ao sol. O diálogo revela que o protagonista tem pensamentos suicidas, carregando uma bala de adamantium em seu bolso, não dorme direito à noite, e Caliban diz que ele deveria se abrir e falar sobre o que está acontecendo com ele, o que deixa Logan irritado e faz ele sair furioso. O protagonista vai fazer umas corridas, até que ele vai buscar um passageiro em um motel e se depara com aquela mulher que o abordou no cemitério, a tal Gabriela, junto de uma garotinha misteriosa. Ela diz que estão sendo procuradas e precisam chegar até a fronteira do Canadá ao norte. Logan inicialmente continua não dando bola, até que ela oferece um pagamento de $50 mil pela corrida, dando 20 mil como adiantamento. Com essa grana ele poderia finalmente comprar a lancha, então ele acaba aceitando e vai para casa se preparar para sair mais cedo no dia seguinte. Porém, quando ele chega de novo no motel, se depara com a Gabriela morta. Logan volta para casa de novo, o Caliban encontra uns pertences estranhos no porta-malas da limusine e logo Donald Percy aparece para tirar satisfação com o protagonista. Ele diz que ele deve entregar a garota e ela aparece do nada e nocauteia o vilão com um tubo de metal. Charles diz que o nome dela é Laura. Ela é uma mutante e ele esteve se comunicando com ela nos últimos tempos. E Logan manda Caliban desovar o corpo do Donald, mas isso não dá muito certo e logo um exército aparece na fábrica. O protagonista então parte para tirar o Charles dali. O professor diz para ele voltar e buscar a Laura também, mas ele não dá a mínima, dizendo que ela não é problema deles e tenta fugir na limusine. Essa sequência que se segue é muito boa e bem intensa. Eles são cercados, Donald aparece novamente, Logan tenta lutar, mas é rendido. Os capangas entram no barracão para pegar a Laura, ouve-se tiros e gritaria e a menina sai de lá ilesa segurando uma cabeça. Então nós descobrimos que Laura, também conhecida como X-23, tem os mesmos poderes que o Wolverine, tendo o fator de cura e garras em suas mãos e também nos pés. Ela começa a picotar os capangas, o fato deles terem mira de Stormtrooper acaba sendo vantajoso para ela, mas aí isso acontece. É nesse momento, vendo uma criança sendo atravessada por um arpão enquanto grita em agonia, em que você percebe que a brutalidade desse filme vai além. Ninguém tá seguro nessa história. A sensação de perigo, de que os personagens podem morrer a qualquer momento, é constante e se mantém até o final. Eles conseguem entrar na limusine e rola uma perseguição intensa. Eu gosto de como ele tenta atravessar essa cerca, algo que seria bem fácil em qualquer outro filme, mas aqui dá totalmente errado. Afinal de contas, isso aqui não é GTA. E é claro, é óbvio que eles vão atravessar o trilho do trem bem na hora que o trem tá chegando, e eles passam por muito pouco e os capangas ficam do outro lado e o trem é infinito. Você já viu essa cena em vários filmes. Bom, daqui pra frente o filme vai ser centrado nesses três personagens e na viagem deles até Dakota do Norte, enquanto são perseguidos por Donald e seus homens que torturam Caliban e o forçam a rastreá-los com seus poderes. Logan e Charles encontram vídeos perturbadores no celular da Gabriela que mostram que aquela empresa, a Transigen, estava criando crianças usando o DNA de vários mutantes para serem usadas como armas biológicas, com a Laura sendo criada a partir do DNA do próprio Wolverine. Ela cresceu em um laboratório, sendo tratada como um objeto a vida toda, e por isso não sabe se comportar em sociedade, e aparentemente ela também é muda. O filme tem cenas que alguns podem achar desnecessárias, como essa do Logan ajudando o Charles a ir no banheiro, mas são essas pequenas coisas que ajudam a humanizar esses personagens. Quem tem pais idosos como Charles certamente se identificou com algumas dessas cenas. Aí a Laura assalta a loja de conveniência sem querer, Logan diz que não pode fazer isso, mas logo em seguida rouba um carregador e um charuto. Beleza. Mais tarde, enquanto Laura e Xavier dormem no carro, Logan termina de assistir aqueles vídeos no celular da Gabriela e descobre que a Transigen tinha concluído seu projeto de criar a arma perfeita, que era chamada de X-24. Com isso, as crianças não tinham mais utilidade para a corporação e seriam descartadas. Gabriela diz no vídeo que leu sobre um lugar em Dakota do Norte chamado de Eden. Supostamente seria um local seguro para mutantes, e ela e outros funcionários da Transigen tentaram escapar com as crianças para levá-las até lá. No fim, ela diz que, querendo ou não, Laura é filha de Logan e implora para que ele a leve ao norte em segurança. Eles
Eles então chegam na cidade de Oklahoma e param nesse cassino, hotel aí pra descansar. Apesar do filme ser bem sombrio e melancólico, ele tem seus momentos de humor. Eu acho que eles são bem colocados e realmente engraçados, principalmente quando é a Laura sendo uma criança que tá descobrindo o mundo. Aqui o James Mangold faz uma coisa que eu acho simplesmente genial. O Logan acha uns quadrinhos dos X-Men na mochila da Laura e diz que aquilo tudo é ficção e que no mundo real as pessoas morrem e não há nada que um babaca fantasiado possa fazer pra impedir. E ele tá certo. Isso é, de certa forma, uma quebra da quarta parede. É estabelecido que nesse mundo os heróis são vistos da mesma forma que a gente vê eles na realidade. E isso dá um peso e realismo ainda maior pro que tá acontecendo. Logan se livra da limusine, compra um carro novo e vai dar um tempo em um bar enquanto os pneus são trocados. Aí ele começa a olhar as HQs da Laura e ele percebe que o tal do Éden em Dakota do Norte foi tirado de uma delas. O protagonista fica putaço, volta pro hotel e se depara com homens do Percy procurando por eles. E de repente, o Charles começa a ter uma crise e todos no local ficam paralisados, com o Logan e a Laura sendo os únicos a conseguirem resistir um pouco às ondas telepáticas para se movimentarem. Chegando no apartamento, ele encontra vários homens armados que estavam prestes a matar o professor, e aproveita para acabar com eles enquanto estão paralisados. Essa cena é massa demais, cê é louco. No fim, ele consegue aplicar uma injeção em Xavier que o faz voltar ao normal. Eles saem de lá, o Charles vê todo o estrago que ele causou, e vê-lo pedindo desculpa para as pessoas é de partir o coração. Nós então ouvimos o rádio noticiando o incidente, e é mencionado que algo similar aconteceu em Nova York no passado, sendo um evento que deixou 50 mortos. Já voltamos a falar sobre isso. O filme traz uma representação bem realista do que seria um futuro próximo. Não tem nada muito exagerado, mas os tigres estão extintos e tem caminhões autônomos nas estradas. Um deles acaba causando um acidente com outro veículo que transportava cavalos, fazendo com que eles escapem e invadam a pista. Logan quer apenas ignorar isso e seguir caminho, mas Charles insiste que eles devem ajudá-los e usa seus poderes para acalmar os animais. Essa cena é linda demais. O protagonista acaba ajudando a família de fazendeiros a colocar o carro de volta na estrada e, como agradecimento, eles convidam o trio para jantar na fazenda deles, que não ficava muito longe dali. Charles aceita antes que Logan possa dizer qualquer coisa e eles vão. Essa próxima sequência dá uma pausa na tensão que vinha crescendo ao longo do filme e permite que a gente acompanhe os personagens em uma noite realmente agradável, algo que eles não vivenciavam há muito tempo. Logan apresenta Charles como seu pai, eles jantam e conversam bastante e, nossa, esses fazendeiros são muito gente boa. Eu espero que nada de ruim aconteça com eles. Após o jantar, Logan já quer logo meter marcha, mas o casal insiste para que eles passem a noite lá e saiam de manhã. Charles pede para eles ficarem e o protagonista acaba cedendo. Mais tarde, a água da fazenda acaba sendo cortada por arruaceiros e o Will, que é o pai da família, diz que vai religar a bomba e Charles diz para Logan acompanhá-lo. Antes de ir, ele coloca o professor na cama e ele diz para Logan que a vida é sobre isso: amar, ser amado, ter uma família. E Logan deveria se permitir vivenciar um pouco disso enquanto ele ainda tem tempo. O professor dorme enquanto Logan e o Will vão religar a água e Laura descobre a música e lembra de seus amigos. Tudo indo muito bem. Will explica que uma grande corporação comprou todas as terras da região, mas ele não quis vender a dele, por isso seus vizinhos ficam cortando a água. Os donos da propriedade vizinha aparecem e tentam intimidá-los, mas apesar do Wolverine não estar em seus melhores dias, ele ainda pode ser bem intimidador quando quer. Charles acorda com Logan em seu quarto e diz que essa foi a melhor noite que ele teve em muito tempo. E se recorda de algo que ele fez no passado. Lembram que o rádio tinha mencionado um evento que ocorreu em Nova York e que deixou muitos mortos? Pois é. Em uma de suas crises, Charles acabou causando a morte da maioria dos mutantes que estavam na Mansão X. E aí... Logan. Tava tudo indo muito bem, né? X-24, o clone do Wolverine, apunhala Charles, mata brutalmente toda a família dos fazendeiros e captura Laura. Logan fica paralisado olhando pra ele, sem entender direito o que tá acontecendo, e no desespero ele corre pra ver se o Charles tá bem, enquanto a Laura é levada, gritando em agonia. Ele pega o Charles, fica repetindo que não foi ele que fez aquilo e o leva pra caminhonete. Enquanto isso, aqueles fazendeiros que cortaram a água aparecem na casa, o clone começa a fazer picadinho deles também e vira uma confusão. O Charles acaba morrendo. Caliban, que tava preso no caminhão com o Percy, consegue alcançar 2 granadas e se explode. Logan vai pra cima do X-24 com sangue nos olhos, mas não tem a menor chance contra uma versão de si mesmo em seu auge. Ele acaba sendo salvo por Will, que ainda tá vivo e consegue neutralizar o clone com uma escopeta. Depois ele tenta atirar no protagonista também, mas fica sem munição e morre. Logan pega a Laura e consegue fugir com a caminhonete. Ok. Vamos parar pra respirar um pouco e digerir essa sequência devastadora que acabou de acontecer. O filme introduz esse momento na fazenda que serve como uma pausa na jornada, uma calmaria antes da tempestade. Por alguns momentos, os protagonistas esquecem de tudo que tá acontecendo, conhecem boas pessoas, comem uma refeição gostosa e aproveitam a companhia um do outro enquanto relembram os velhos tempos. O ataque do X-24 é completamente inesperado e o fato de acontecer justamente em um momento de vulnerabilidade emocional do Charles deixa tudo mais...
triste. Logan não pôde ouvir o professor dizendo que estava feliz apesar de tudo. Ele não queria ter ido até a fazenda porque tinha medo de envolver aquelas pessoas inocentes em seus problemas. E agora precisa lidar com o fato de que todos foram mortos por uma criatura que é uma personificação dos seus maiores medos, do que ele sempre temeu que poderia se tornar. E essa ainda nem é a parte mais triste do filme. A parte mais triste do filme pra mim vem agora, quando o Logan para pra enterrar o Charles em uma floresta no meio do nada. A gente vê na expressão dele o quão triste, irritado e frustrado ele tá com essa situação. Depois de tudo que o professor fez durante a sua vida, pelo Wolverine e por todos os mutantes, ele merecia um funeral grandioso, tipo o do Tony Stark, sabe? Mas o melhor que o Logan pode fazer é isso. Um enterro simples, sem caixão, sem lápide, sem cerimônia, em um lugar qualquer na beira da estrada. Ele tenta encontrar algo para dizer, mas não consegue. A única pessoa que ainda dava algum propósito para sua vida estava morta. De repente, a tristeza se transforma em fúria e Logan começa a destruir a caminhonete em um ataque de raiva até desmaiar no meio da rua. Ele acorda em um consultório médico, o doutor fica fascinado com o fato dele ser um mutante, mas diz que ele deveria se internar em um hospital, pois alguma coisa estava o envenenando. O filme não deixa muito claro o que está acontecendo com o corpo do Wolverine, mas fica subentendido que ele está sofrendo um envenenamento por causa do adamantium em seus ossos. E o motivo do seu fator de cura estar enfraquecido demais para lidar com isso seria por conta das substâncias supressoras do gene mutante que estavam sendo colocadas nos alimentos, algo que o filme menciona algumas vezes. Enfim, Laura tinha roubado um carro para levá-lo até o consultório e aí... I don't know how you got me here, but, thank you. De nada. You can talk. Well, why the fuck, what's all this bullshit been for the last 2,000 fucking miles? ¡No me ganas que hable contigo que me insultas! ¡Si me gritas, Okay, shut the fuck up! Eu não aguento essa cena. Pois é, o filme quase acabando e a gente descobre que a Laura consegue falar. Ela diz pro Logan que os amigos dela estão em Dakota do Norte e ele vai levá-la até lá. O protagonista diz que não dá, que esse lugar não existe, que ele tá todo ferrado, mas ela o convence literalmente na base da porrada. Realmente é a filha do Wolverine. Logan fica cansado demais na estrada, Laura fala pra ele dormir e depois assume o volante. Quando ele acorda, percebe que eles já chegaram no Éden, onde todos os amiguinhos da Laura estão. Só que o protagonista mal consegue parar em pé e desmaia novamente. As crianças cuidam dele, rola um diálogo muito bom entre ele e a Laura. Logan diz que ainda sofre com pesadelos nos quais ele machuca as pessoas. Laura encontra a bala de adamantium que ele guarda em seu bolso e o questiona sobre, e ele admite que pensava constantemente em se matar com ela. Enquanto Logan dorme, as crianças cortam a barba dele para ele ficar com seu visual mais clássico na reta final do filme. O protagonista fica apagado por 2 dias e o plano das crianças é atravessar a fronteira na manhã do dia seguinte. Quando anoitece, Logan e Laura conversam uma última vez, ela tá irritada pelo fato dele querer ir embora pro bar mais próximo ao invés de acompanhá-los, e ele responde que ela já conseguiu o que queria, enquanto nem ele, nem o Charles, nem o Caliban pediram por nada daquilo. O protagonista acorda ao amanhecer, as crianças já partiram, mas ele vê alguns drones passando por ali e percebe que os carniceiros estavam indo atrás da molecada. Logan corre desesperado até a floresta e toma um soro deixado por Hector, o líder da criançada, que momentaneamente restaura o seu fator de cura. Com isso, o protagonista pode ser o Wolverine uma última vez. É perfeito. Cada detalhe perfeito. Essa sequência de ação na floresta é sensacional. O Wolverine no ódio indo pra cima dos soldados, lutando junto com a X-23, é cinema absoluto. Só que não demora muito para os efeitos do soro começarem a passar e o fator de cura dele começar a enfraquecer novamente. As crianças acabam sendo capturadas e Logan confronta o vilão do filme que tá por trás de tudo, o Dr. Xander Rice, filho de um dos subordinados de William Stryker que foi responsável pelo projeto Arma X. Foi ele que espalhou o vírus na comida para erradicar a espécie mutante, comandou o projeto que criou as crianças e o X-24 para serem usados como armas e tudo mais. Enquanto ele faz o seu discurso de vilão explicando todo o seu plano, Logan o surpreende com um tiro no pescoço, o que faz com que Donald solte a fera, o X-24. O clone fica furioso ao ver o seu papai morto. Wolverine não tem a menor chance com seus poderes enfraquecidos. Laura vai pra cima dele enquanto as crianças pegam Donald e fazem ele pagar por tudo que fez com elas. Hector joga um caminhão em cima do X-24, mas nem isso é o suficiente pra pará-lo. Logan diz pra todos correrem enquanto ele ganha tempo, o clone pega ele e faz isso. Antes que ele possa acabar com o protagonista, Laura consegue estourar sua cabeça com uma bala de adamantium, mas já é tarde demais. Ele se despede de sua filha, diz pra ela não ser o que fizeram dela e diz aquela famosa frase: então, essa é a sensação. Ele não se refere à sensação de morrer, mas sim daquilo que o Charles falou. Ele finalmente sabe o que é amar e ser amado. Depois de séculos de batalhas, guerras e sofrimento,
Finalmente, o Wolverine tem sua redenção. Graças a ele, todas aquelas crianças teriam uma vida, um futuro, e sabendo disso, ele poderia descansar em paz. É isso. O sacrifício épico que deixou a linha do tempo inteira arrepiada. Assim como Charles, Logan é enterrado em uma floresta, e no fim Laura ajusta a cruz em seu túmulo, formando um X. E esse é o final de Logan. Eu só espero que no futuro ninguém exume o corpo dele pra matar um esquadrão de agentes da TVA. Isso seria bem... Enfim, de qualquer forma, esse filme é muito bom. E eu acho que esse é um caso raro em que quase toda a comunidade concorda com isso. Até os melhores filmes de herói têm seus haters. Eu vejo bastante gente criticando alguns aspectos de Cavaleiro das Trevas e Homem-Aranha 2. O vídeo que eu fiz sobre o último filme do Batman foi bem divisivo, muita gente discordou de mim nos comentários, mas eu acho que eu nunca vi uma alma viva sequer falando mal de Logan, nem na internet, nem na vida real, nem em lugar nenhum. É difícil achar defeitos nesse filme, talvez a única coisa seja que o tom dele não agrade algumas pessoas, porque de fato é um filme muito depressivo, não é exagero falar que é o filme de heróis mais trágico de todos, a violência é pesada e nós temos cenas brutais envolvendo até crianças. E se você parar pra pensar, quase todos os personagens da história morrem, com exceção de Laura e seus amigos. O roteiro é muito bem escrito. O James Mangold já tinha mostrado que ele entendia bem o Wolverine no filme anterior, mas aqui ele leva as coisas pra outro nível. O ritmo desse filme é muito bom, não tem barriga, não tem parte chata, não tem um diálogo que não agrega alguma coisa pra história. A narrativa tá sempre avançando e isso deixa o filme muito bom de reassistir. Eu só não gosto muito das partes de exposição da história através dos vídeos gravados pela Gabriela. Eles são convenientes até demais, eu acho que isso poderia ter sido feito de uma forma mais interessante. Eu gosto muito do fato da escala dessa história ser bem contida. Se tem uma coisa que eu odeio nos filmes do MCU é como no final sempre tem que ter uma batalha grandiosa de CGI, com o destino da Terra em jogo e, cara, filme de herói não precisa ser sempre assim. Em Logan, a única coisa que tá em jogo é a vida de um grupo de crianças e eu me importo muito mais com isso do que o universo acabando em outros filmes. Aqui nós também temos algumas das melhores atuações do gênero. O Hugh Jackman entrega um Wolverine bem diferente do que ele interpretou nos outros filmes. Em cada cena fica evidente a dor que ele sente. A caracterização que fizeram pra deixá-lo com essa aparência envelhecida e cansada é simplesmente perfeita, e na época o fato da gente achar que essa seria a despedida dele no manto do Wolverine deixou tudo mais impactante e triste. Apesar do Jackman ter voltado ao papel no filme do Deadpool, vale mencionar que Logan marcou a última vez em que tivemos o lendário Isaac Bardavid dublando o Wolverine, já que ele veio a falecer em 2022, com o Luiz Feier Mota assumindo. Esse que é bem conhecido por ser a voz do Stallone no Brasil. A Daphne King também é perfeita como X-23, mas em questão de atuação, o Patrick Stewart tá simplesmente em outro nível, entregando um professor Xavier extremamente fragilizado mentalmente, atormentado pela culpa e sendo um perigo para a sociedade. Esse filme demonstra muito bem o quanto Charles é poderoso, mas vê-lo nesse estado é muito triste. Enfim, esse filme é muito bom. Não é à toa que ele meio que furou a bolha e é apreciado até por pessoas que não são tão chegadas em filmes de herói. Mas e vocês? Acham que Logan é tudo isso mesmo ou é um filme subestimado? Comentem aí e me falem de outros filmes que vocês gostariam de ver em vídeos nesse estilo. Recentemente o canal bateu 10 mil inscritos, eu ainda nem consigo acreditar nisso, já que há poucos meses eu mal tinha 100. Agradeço muito pra quem tá me acompanhando. Eu sei que a minha frequência tá bem ruim, em minha defesa eu digo que eu sou um CLT, esses vídeos não são nada simples de produzir e eu faço tudo sozinho no tempo que me sobra. Mas eu tô procurando formas de melhorar minha produtividade porque um vídeo a cada 2, 3 meses também não dá, né? O próximo não vai demorar tudo isso não, prometo. Bom, agradeço por assistirem e até a próxima.